Estou com esse louvor na minha mente desde a semana passada, lá do lançamento do livro, porque aconteceu uma coisa engraçada, e eu vou estar trazendo uma palavra, não era isso que eu ia falar, mudei agora quando a Vanessa colocou a primeira música, então não tem nada preparado. Vai deixar fluir, porque o que estava preparado não vai ser. Mas, desde a semana passada, essa música ficou no meu coração, e hoje eu tenho saído todos os dias, eu tenho, sabe, de vez em quando o Senhor faz isso na minha vida, de pegar uma música e fica ali um tempo, sabe? Às vezes uma semana, às vezes 2 semanas, e eu só ouço aquilo. Não é tipo um mantra, não é isso, não. É porque o Espírito Santo está falando, ele está ministrando, ou ele quer preparar o coração para alguma coisa. Não sei se alguém mais também acontece isso. E lá na semana passada, em São Paulo, né, todas aquelas mulheres que estavam lá, eu só conhecia uma, que tinha participado comigo no outro livro. Eu não conhecia mais nenhuma outra. E conheci lá, né? Eu conheci assim, a gente tinha um grupo do WhatsApp, que a gente conhecia duas, na verdade, que a gente falava pontualmente, mas na hora do lançamento, tem uma apresentação. Cada uma de nós pode falar 2 minutinhos, no máximo 3. E assim, quando eu comecei a ouvir as histórias daquelas mulheres, eu comecei a ver que eram histórias assim, que tinha tudo para dar errado, sabe? Tudo para dar errado. Tudo para que elas tivessem um futuro selado por aquilo que elas tinham vivido. Eu ainda não li o livro todo, comecei, né? E aí, mas assim, só para vocês verem, tinha uma que contou que ela perdeu o pai, né? Estava vivendo o luto do pai, e ainda lá, pouquinho tempo depois, o luto do marido, que se suicidou por causa de uma depressão. Uma outra que contou também sobre luto e que perdeu o pai e a mãe com um intervalo de uma semana. Uma outra que era casada, engravidou, trigêmeas, e logo depois que as crianças nasceram, ainda bebês, o marido não quer mais, e foi embora e abandonou ela com as 3 crianças, com trigêmeos. Uma outra que falou assim: eu nunca quis me separar, me divorciar, mas eu acabei sendo obrigada de tantos maus tratos psicológicos, físicos, e, né, era tipo assim, ou era uma separação, ou era a vida, né? Uma outra que me impactou muito, que ela falou que ela tinha tinha uma doença há 40 anos. 40 anos ela tinha uma doença e ninguém descobriu o que era, ninguém. Os médicos faziam exames e não descobriam. Ela falou que era muito, muito difícil, que ela sentia dores, ela sofria muito. E tinham pessoas lá que ela falou que estavam ali acompanhando. E que um dia alguém ministrou para ela que o Espírito Santo tinha colocado no coração dessa pessoa de que tudo que ela estava passando, aquela doença de anos, era falta de perdão. Ela não conseguia perdoar uma pessoa que tinha feito muito mal a ela. E ela falou que aquilo ela levou um baque. E aí ela decidiu perdoar essa pessoa, liberar o perdão. E aí lá no dia ela contou, né? Eu não sei de detalhes de nada, porque eu ainda não li, estou começando a ler o livro agora, né? E ela contou que no dia que ela decidiu perdoar, e ela perdoou pela fé, não pela... Porque ela, na verdade, ela tinha guardado uma mágoa ali no coração, né? E ela decidiu perdoar pela fé e liberar perdão para aquela pessoa. No dia seguinte que ela fez isso, ela começou a melhorar,
a melhorar, e ela está completamente curada há 12 anos, que ela não tem nada, e o Senhor falou, era falta de perdão. E quando eu ouvi isso, eu lembrei de mim e da misericórdia de Deus na minha vida, e eu conto isso no livro, quando um dos momentos difíceis que eu passei e que tinha que liberar perdão para algumas pessoas, e o Senhor falou que se eu não perdoasse, ele não poderia operar na minha vida. Ele falou mesmo isso, usou uma pessoa falando isso, se você não perdoar, eu não posso operar na sua vida. E aí eu comecei a ouvir aquilo tudo e falei assim, meu Deus, quando eu ouvi essa história dessa moça, né, dos 40 anos, será que eu estaria vivendo tudo que eu vivo hoje? Será que eu estaria no ministério? Provavelmente não, porque ele não poderia operar. E o que tem a ver essa música? Porque essa música meio que virou a música, né, lá do lançamento, porque tinha uma pastora que ela estava cantando essa música o tempo todo. E quando eu parei para pensar, tinha tudo a ver, né? Porque todas tinham enfrentado um mar bravio, né? Todas poderiam ter naufragado, todas poderiam ter até morrido espiritualmente, emocionalmente ou até fisicamente, mas todas encontraram em Cristo a resposta, a solução, a direção que mudou a vida delas, né? E muito mais que isso, né? Fez com que aquilo que poderia ter destruído a vida delas se transformasse num testemunho para abençoar outras vidas, para impactar outras vidas e para mostrar para outras pessoas que há esperança, que Jesus ia... Por que há essa esperança? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, há esperança. E aí, eu quero compartilhar uma passagem aqui com vocês, que tem até a ver com essa música, mas antes de eu compartilhar, eu queria falar para vocês, não se calem, queridas, sabe, diante do que Deus fizer na vida de vocês. Não interessa se é algo aos seus olhos, né, ou aos olhos humanos, grande ou pequeno. Ah, não, isso aqui não importa, isso aqui não tem muito valor, não. Se ele fez algo na sua vida, não se cale. Sabe, porque existem pessoas que precisam saber disso, de que esse Deus pode, de que esse Deus cura, de que esse Deus transforma, de que esse Deus liberta. Enquanto eu estava me arrumando lá, antes do lançamento do livro, para ir gravar o podcast, né, teve uma gravação, e eu estava orando, pedindo uma direção de Deus para algo que eu estava em oração, e eu tinha pedido a ele que lá em São Paulo ele me desse a direção final. E, né, sobre uma decisão que eu tinha que tomar. E aí, lá, enquanto eu estava me arrumando, eu estava orando, e veio algo tão forte no meu coração, que nós precisamos deixar legados de fé, sabe, para as próximas gerações. E que que aquele livro ali que eu estava, o primeiro, esse segundo, e outras oportunidades que venham, né, na verdade, é um legado de fé que ele estava me chamando a escrever. Porque e isso ficou, gente, foi tão forte no meu coração que depois disso, eu já sabia a decisão que eu tinha que tomar e tomei. De que um dia eu não vou estar mais aqui, fisicamente. Um dia eu vou morrer, como todos nós. Mas aquilo que Deus faz, ou aquilo que Ele fez na minha vida, eu posso deixar através de uma gravação, através de compartilhar com alguém, através da escrita de um livro, ou enfim, de qualquer coisa. Eu posso deixar, porque mesmo que eu não esteja aqui, lá na frente, uma pessoa vai pegar, no meu caso, né, os livros, e vai ler, e vai falar, e vai ver que tem um Deus, o único Deus, que operou, que libertou,
que transformou, que mudou a história. Então, não cale, não se cale, sabe? Deixe esse legado de fé para as próximas gerações, não se cale. Sabe, e, gente, olha só, eu falei para vocês, eu estou falando isso aqui agora, eu não ia falar nada disso, nada. Eu estava aberta aqui no celular que eu ia falar, meu roteiro que eu ia seguir. Mas isso está muito forte, não se cale, sabe? Conta os feitos, o que o Senhor tem feito na sua vida. Seja para os seus filhos, seja para a sua parentela, seja na igreja, onde Ele te der a oportunidade, não se cale, porque pessoas estão precisando de ouvir que tem um Deus que cura, que transforma, que liberta, que operou na sua vida e que pode operar na vida delas. E aí, agora, entrando aqui na palavra, se vocês quiserem abrir, está lá em Mateus 14, a partir do versículo 22, é justamente esse texto de Pedro andando sobre as águas, em que fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco. Logo em seguida de que Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Tinha acabado de fazer aquele milagre que alimentou uma multidão. Só homens, era em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né, como a palavra nos diz. E, normalmente, tem sempre uma quantidade maior de mulheres do que de homens. Mas as crianças, então, eu acho que a gente pode botar em, no mínimo, umas 10.000 pessoas. Isso só de homens, de em torno de 5.000. E ele alimentou aquela multidão. E o mais interessante, ele fez esse milagre, mas ele fez esse milagre por quê? Porque teve um rapazinho que chegou e entregou o que ele tinha. Entregou, não, mas, puxa, o que eu tenho... E foi um dos discípulos, né? Acho que foi André, se eu não me engano, só voltando aqui, lendo, se eu não me engano, acho que foi ele, e ele falou assim, mas o que é isso para essa multidão? Não é nada, e realmente, humanamente falando, naturalmente falando, não era nada. Se era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o que 5 pães e 2 peixinhos ia dar para ele? Não ia dar para nada. Nem para... ia dar, de repente, a conta certa para uma pessoa, 2 pessoas ali, no máximo. Mas aquele jovem entregou o que ele tinha. E é isso que eu quero falar também para vocês. Entrega o que você tem. Sabe, não importa se aos teus olhos é pouco. O que Deus fez por mim, humanamente, parece que... Vou usar uma palavra aqui que não tem nada a ver, mas vocês vão entender. Parece que não vai dar ibope. Não vai dar ibope, é muito simples. Entrega nas mãos do Senhor. Conta o que Ele fez na tua vida. Não interessa se são 5 pães e 2 peixinhos. Entrega o teu ordinário, ou seja, entrega o teu comum. E deixa que o extraordinário Ele faz. A gente, às vezes, quer fazer o extraordinário. A gente quer, na nossa força, chegar e falar assim, peraí, quando acontecer algo assim, mirabolante, algo super, hiper maravilhoso, algo estrondoso, aí sim vale a pena eu revelar quem é esse Deus. Não, entrega o teu ordinário, entrega o teu comum. Ordinário é comum. Né? Às vezes tem uma outra conotação, mas a palavra ordinário é nesse sentido de comum. Entrega o teu comum, entrega os teus 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor e deixa que Ele faça o milagre. Moisés, aquele cajado que ele tinha, aquela vara, ela se passou a ser chamada, sabe de quê? De vara de Deus. Porque através dela, né, o poder era Deus quem fazia o milagre, mas ele usava aquilo como um instrumento. Foi com aquela vara que Moisés estendeu em direção ao Mar Vermelho, sob a ordem, né, que Deus deu, que Deus mandou ele dar, o mar se abriu. Foi com aquela vara que ele encostou na rocha e brotou água.
foi nessa, né, com essa vara que ele estava segurando, e quando estava na guerra lá contra os amalequitas, que Arão e Ur estavam segurando o braço dele, quando ele estava com os braços erguidos, o povo prevalecia, quando abaixava, o povo e começava a perder, ou seja, ela começou a ser chamada vara de Deus. E sabe o que era aquilo? Era um pedaço de madeira. Com ela, Deus usou ali, fez sinais e prodígios ali diante do faraó. Sabe, era uma vara, era um pedaço de madeira, mas era um pedaço de madeira que estava disponível para o Senhor usar, e ele usou para ser um instrumento para ele fazer milagres. Vocês estão entendendo? Então, entrega. Então, depois disso, depois desse milagre, né, dessa questão da multiplicação, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco. Agora eu comecei a ler versículo 22 de Mateus 14, e fossem adiante dele para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Isso também é algo que tem que falar com a gente. Tenha o teu momento de oração. Tenha o teu secreto com Deus. Não espere somente quando eu estou na igreja, quando eu estou no grupo. Não, tenha o teu secreto. Sabe, durante o teu dia, escolhe. Hoje, por exemplo, sabe onde é um dos meus maiores lugares, maiores que eu digo assim, no sentido que eu mais fico assim em oração? No carro, porque eu dirijo muito sozinha. Então, ali não tem ninguém. Então, eu vou no carro, eu vou orando, eu vou colocando diante de Deus, sabe? Mas se você tem outros horários, mergulha na presença de Deus. Jesus fazia isso constantemente. Ele estava ali, ele ia buscar sua conexão com Deus, ele ia buscar sua força, ele ia buscar a direção. Olha, Lília, mas Jesus era Deus. Jesus, ele era, e sempre será Deus, mas ele estava aqui como um homem cheio do Espírito Santo. Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala que ele abriu mão da sua glória, ou seja, ele abriu mão de agir como Deus. Então, ele estava aqui como um homem completamente dirigido pelo Espírito Santo. Né? Então, é possível nós sermos mulheres dirigidas pelo Espírito Santo. E a oração, ela é uma base da nossa vida, sabe? É uma base de comunhão, de relacionamento com ele. Então, ele estava lá, ele foi para o monte orar. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, né, dirigiu-se aos discípulos lá, andando sobre as águas. Essa alta madrugada, no grego, era em torno que eles chamam da quarta vigília da noite, que era entre 3 e 6 horas da manhã. Então, entre 3 e 6, você vê que, olha só, olha quanto tempo os discípulos estavam lá sozinhos, porque quando Jesus, quando lá no início fala que ele estava despedindo a multidão, existem estudos que falam que isso era em torno de 6 horas da noite, mais ou menos. E ele foi ter com os discípulos em torno de 3 e 6 da madrugada, ou seja, entre 9 a 12 horas depois daquele primeiro momento. E aqui a gente leu que o barco já estava a considerável distância da terra e fustigado, ou seja, sendo atingido pelas ondas, né? Porque o mar estava bravio, porque o vento era contrário, e a gente cantou aqui nessa música que tem horas que o mar está bravo, que está difícil, que a gente está sendo, né, atacado ali de todos os lados, e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. É até engraçado para a gente ler isso, né? Um monte de homem gritando que era um fantasma. Chega a ser engraçado, gente. Imaginar um bando de homem gritando, é um fantasma, não sei o quê. Mas é que naquela época existia uma lenda de que espíritos de pessoas mortas, né? Almas, espíritos, eles andavam por sobre o mar.
Então, quando eles acharam que era um fantasma mesmo, era um espírito de alguém que já tinha morrido, por causa dessa lenda que existia, e que as pessoas acreditavam. Então, por isso que eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus sempre, quando ele chega, ele se apresenta para a gente falando: não tenha medo, sou eu. Sabe, ele não é para ter medo. O diabo quer lançar muitas vezes essa mentira na nossa mente de que que a gente tem que ter medo de Deus, de que ele, não que ele é um fantasma, mas que ele é alguém tão distante, tão poderoso, e é tão poderoso, que a gente tem que ter medo, é quase que inacessível. Isso é mentira, ele sempre chega para a gente falar: não tenham medo, paz, ou então, paz seja convosco, sabe? Aqui ele falou: tenha coragem, fica firme, olha, eu estou aqui, não tenha medo o tempo todo. Isso é ele chegando e falando para, sabe, acalmar a gente. Confia em mim, é como se tivesse, não tem medo, não, confia em mim, eu estou aqui perto de vocês, eu estou aqui por vocês, não se preocupem. Ele sempre fala isso. E aí Pedro falou assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E é muito engraçado que a gente muitas vezes tem mania de querer crucificar Pedro, crucificar entre aspas, pelo fato dele ter depois quase que afundado. Mas se a gente parar para pensar, cadê os outros discípulos? Cadê os outros? Ninguém teve a coragem que ele teve. Senhor, se é você, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Gente, Pedro era pescador. Vocês acham que ele não reconhecia? Todo mundo vê um mar bravio, mas ele, como pescador, com certeza tinha muito mais entendimento do perigo que é um mar bravio, da violência das ondas, da força das ondas, e de que, claro, todo mundo sabia que era impossível, e é até hoje, andar sobre as águas. E ainda mais no mar bravio, se já era impossível andar num mar calmo. Imagina num mar onde a gente leu antes que as ondas estavam fustigando, batendo contra aquele barco com violência. E isso, durante muito tempo. Se lembra que eu falei? Estudos mostram que quando Jesus estava despedindo a multidão, que mandou eles irem à frente, era em torno de 6 horas da tarde. E Jesus estava ali andando ao encontro deles, era em torno de 3 da manhã a 6 da manhã, quase 12 horas depois. Olha quanto tempo eles estavam sofrendo com isso e aquele mar estava agitado. É claro que ele sabia, mas mesmo a despeito do que ele estava vendo ali, daquela circunstância, daquele mar bravio, ele falou: Senhora, olha, se é você, lança uma palavra. Lança uma palavra para que eu vá ao teu encontro, porque é como se ele estivesse falando assim: sobre a tua palavra eu vou andar. Se lembra que lá, outro episódio, que quando, aquele episódio da pesca maravilhosa, que eles tinham falado pescado a noite toda, e que Jesus falou: olha, lança a rede, ainda mandou lançar do outro lado, e Pedro falou o seguinte: Jesus, olha só, nós pescamos, tentamos pescar a noite toda, e a gente não pegou nada. E ele poderia falar: Jesus, olha só, cá entre nós, eu sou o pescador aqui, eu sou entendido no assunto. Então, você chega e manda a gente pescar num horário que não é o horário normal, não é o horário certo para encontrar peixe, e ainda manda botar a rede do outro lado. Quer dizer, isso só prova que você não entende nada de pescaria. Não é verdade? Ele poderia ter falado isso. Ele ia estar falando alguma mentira? Não. Porque ele entendia. Mas o que ele falou? Olha, nós pescamos a noite toda ou tentamos pescar e não pegamos peixe algum. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Tipo assim, olha, a fé, ela não nega a realidade. Ele falou: a gente pescou a noite, tentou pescar, pescou a noite toda e não pegamos nada. Eu não estou negando a realidade. Mas se você liberou uma palavra, é em cima dessa palavra, não em cima da realidade que eu estou vendo, que eu vou lançar minhas redes.
E a gente viu o resultado. Foi uma pesca que eles tiveram que chamar outros barcos para poder ajudar, porque o barco quase que afundou, tamanha quantidade de peixe. Então, Pedro já sabia, ele já conhecia, gente. Sabe, ele já tinha visto, é isso que a gente tem que atentar, ele já tinha visto a ação de Deus, ele já tinha visto o poder da palavra de Deus, o poder da palavra dele, que ela é verdadeira, que ela é fiel, que ela tem poder, ele já tinha visto isso. Outro exemplo, lá que não tem nada a ver com Pedro, mas lá de Paulo e Silas, porque vocês vão entender por que eu vou falar isso. Quando eles estavam na prisão, eles tinham sido presos injustamente, eles tinham sido açoitados, estavam acorrentados, né, com os tornozelos presos, com os punhos presos, numa posição assim, agachado, completamente incômoda, que devia dar dor em tudo, já todos machucados, num local cárcere interior, que era um local provavelmente extremamente sujo, fétido, cheio de impurezas, né? Eles estavam ali. Tem alguns estudos, né, que apontam, né, não sei se isso realmente é comprovado, uns falam que era algo assim, interior, era porque era lá no fundo, né? Outros já dizem que era assim, era lá no fundo, mas eram como se fossem grandes gaiolas, que na verdade, então, ou seja, era como se fosse a gaiola que ficava mais embaixo, entendeu? Compartimentos, assim, como se fossem gaiolas que ficassem mais embaixo. Então, as fezes e urina dos outros presos iam tudo caindo ali. Então, tu imagina esse local. Tinha tudo para eles estarem murmurando, tudo, e reclamando. E Deus, olha só, a gente estava aqui a gente estava pregando a tua palavra, olha só onde a gente veio parar. A gente estava pregando a tua palavra e você veio largar, a gente permitiu que a gente viesse para cá. Ah, não, Deus, tô fora. Mas o que aconteceu? O que eles estavam fazendo? Eles estavam louvando e cantando. E aí eu pergunto a vocês, e essa pergunta que, né, eu vou linkar aqui com essa mensagem, vocês acham que se se Paulo e Silas não estivessem acostumados a essa rotina devocional, a essa rotina de adoração, de louvor e oração, vocês acham que naquele pior momento ali da vida deles, eles naquela hora iam lembrar disso? Claro que não. Eles iam, o mais natural era murmuração e reclamação. Não era assim naquela hora que Silas ia virar para Pedro e falar assim, para Pedro, gente, eu falo para Paulo, falar, Paulo, vamos cantar a musiquinha? A gente está aqui cheio de dor, a gente apanhou, a gente está preso justamente. Qual o melhor momento para cantar a musiquinha? Para Deus, vamos cantar a musiquinha? Duvido, gente. Era porque isso já fazia parte da vida deles. Não, eles não esperaram o pior momento para tentar buscar forças em Deus. Antes, eles já tinham essa vida de intimidade, de comunhão, de busca. E aí entra aquela frase que eu já falei, que não é minha, e que quando eu ouvi, eu nunca mais esqueci: não se afia a espada em tempos de guerra. Você não vai, na hora da guerra, afiar a tua espada, porque se você for fazer isso, você vai morrer. Se você chegar, peraí, inimigo, peraí, vamos parar a guerra aqui, eu vou afiar minha espada para poder te matar. Tu não termina nem a frase, para poder te... Ele já te enfiou a espada. Você afia a espada em tempos de paz. Porque quando chegar o momento difícil, quando chegar o mar bravio, você está ali, preparada. Quando chegar o que aconteceu com Paulo e Silas, você está preparado. Então, é claro que eles já tinham isso na vida deles, do dia a dia. E naquele momento mais difícil, eles simplesmente continuaram a fazer o que eles faziam, porque eles sabiam que era aquilo que dava força para eles, era aquilo que era o sustento da vida deles. E aí, o que aconteceu?
O sobrenatural aconteceu. Houve um terremoto. E, gente, quando a gente vê notícias de terremoto, e a gente teve um agora bem recente, lá em Mianmar, que né, assim, 7,7, né, graus na escala Richter, assim, uma coisa estrondosa, e as imagens percorreram o mundo, né, de aqueles prédios altíssimos balançando assim. Teve um que eu vi que caiu um negócio que parecia aquela pecinha de Lego. Teve um outro que eu vi, era um esqueleto de um prédio que depois desabou. Parecia, eu pensei nisso. Quando eu vi a imagem, eu falei assim, meu Deus, parece uma caixa de papelão, um prédio assim de papelão, que fez isso e veio abaixo. Normalmente, ou 100% dos casos, é verdade, um terremoto ele traz destruição, ele traz morte. Mas o terremoto que houve ali foi um terremoto pontual, que quebrou cadeias, que abalou os alicerces e abriu portas. Porque foi um terremoto causado pelo Espírito Santo, causado não para trazer sofrimento para as pessoas, mas foi um terremoto que o Espírito Santo operou em circunstâncias adversas que estavam ali para destruir aqueles homens de Deus. E que, na verdade, qual foi o final da história? Trouxe salvação, né? Trouxe libertação e trouxe salvação, não só para aquele carcereiro, né, que ia se matar quando viu tudo aberto e ninguém fugiu, achou que todo mundo tinha fugido, e Paulo falou, não, está todo mundo aqui. E ele ia se matar, e Paulo, não se mata, tá todo... pregou para ele convidou, foi para casa, cuidou dele, e Paulo pregou a palavra para a sua família, e toda aquela família, aquela família toda se converteu. E mais ainda, não fala dos outros presos, o que aconteceu. Mas uma coisa aconteceu, eles tiveram a oportunidade de ouvir e ver quem era esse Deus, por causa da postura de 2 homens de Deus. Conta da história do carcereiro e da sua família, que eles se converteram. Os outros presos, eles não fugiram, mas não conta, a palavra não conta se eles se converteram ou não. Então, a gente não pode dizer se eles se converteram ou não. Mas a gente entende que eles presenciaram tudo, que eles tiveram a oportunidade também de crer, porque eles viram a escolha de fé de 2 homens de Deus. Mas, olha só, por que eu lembrei essas 2 outras passagens? A primeira, lá da rede que jogou, porque Pedro, ele já conhecia o que Deus tinha feito. Ele já sabia, ele já tinha visto o poder de Jesus ali em ação. Quem ele era, o que ele tinha feito. E trouxe Paulo e Silas para vocês verem que a nossa vida diária, ela nos fortalece na hora do momento difícil. E aí, voltando agora para esse texto de andar sobre as águas, né, quando Pedro falou, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus falou o quê? Venha. Jesus adora essas coisas de fé. Ele adora quando a gente dá passos de fé. Não são passos, como se diz, sem sabedoria. Ou então, passos que tentam a Deus. Vou dar um exemplo ridículo, tá? Eu chegar no alto de um monte e, Senhor, vou me jogar. Tenho fé que tu vai me segurar. Ele vai me segurar lá na eternidade, nem sei. Entendeu? Não é isso. Pedro, ele foi uma palavra de Deus. Deus adora. Deus ama quem age em fé. Gente, lembrando aqui um pouquinho de mim, não é para que eu não sou nada, assim, eu falho, mas foi um posicionamento que o Senhor falou lá quando o meu noivado estava terminado, né, 2 anos e 3 meses, continuou fazendo enxoval, como se nada tivesse acontecido. Era fácil? Não.
Era o tempo todo com sorrisos? Não. Era com lágrimas? A maioria das vezes. A maior parte do tempo. Mas a cada peça que eu comprava do enxoval, seguindo essa direção que Deus deu, continua fazendo como se nada tivesse acontecido, porque eu vou restaurar esse relacionamento, né? Cada passo de fé que eu dava enchia meu coração de alegria e me fortalecia para dar mais um outro passo de fé. Né? Quando o Senhor falou, depois que ele já tinha me curado da esterilidade, falou, começa a fazer um enxoval do Vitor, né, no caso, Deus já tinha até falado que ia ser um menino, mas eu não sabia quando ia vir o neném. E eu comecei a fazer um enxoval, não tinha criança, mas eu estava lá. Era fácil? Não, muito é porque o tempo passava e não acontecia nada. O tempo passava e o noivado não voltava. O tempo passava e eu não engravidava, mas eu tinha que decidir. Ou eu seguia o que Deus tinha falado, ou eu parava no meio do caminho. E deixa eu te falar uma coisa, Deus responde a posicionamentos. Sabe? Às vezes a gente quer ver coisas de Deus na nossa vida, mas não quer ter posicionamento de fé. Não é um sentido de barganha, eu vou fazer para receber em troca, sabe? No sentido assim, ó, Deus, olha só, o meu interesse. Não, é um posicionamento de fé em cima do que ele falou. E foi isso que Pedro fez. Quando Jesus falou, então vem, pode vir, vem. Então Pedro saiu do barco. E olha só um detalhe, cadê o resto dos discípulos? Continua, não fala nada. Eles continuam lá, provavelmente escondidos lá dentro do barco. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. E ele estava andando ali, no impossível, sobre as águas, que continua sendo impossível até hoje. Se a gente for tentar andar sobre as águas hoje, não vai dar, não, vai dar ruim, a gente vai afundar. E naquela época também. Mas ele andou sobre as águas. Na verdade, a gente poderia dizer que ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra liberada de Jesus. Que a palavra dele, queridas, é muito mais segura, muito mais forte do que qualquer chão. Qualquer chão, se você está aí, se você bater o seu pé aí no chão, e você parece, esse chão aqui é duro mesmo, ele é duro. A palavra de Deus é muito mais firme. Tanto é mais firme que um terremoto abriu crateras no solo. Abalou alicerces, estou falando do terremoto agora, de Myanmar, abalou alicerces de prédios que vieram abaixo. Mas a palavra de Deus permanece. E Pedro estava indo bem. Até que, quando reparou no vento, ficou com medo. Tem uma outra tradução que fala, quando ele reparou na força do vento. Né? E muitas vezes, circunstâncias que nós enfrentamos vêm com uma força para poder acabar com a gente. Seja nas próprias circunstâncias, sejam nos sentimentos que trazem em nós, que tentam atingir, e seja usando até mesmo pessoas. Quando ele desviou o olhar de Jesus, né, e fixou o seu olhar nessas coisas que estavam ao seu redor, porque ele ficou com medo, ele começou a afundar. Só que aí que está a chave para a gente. Não significa que quando a gente está caminhando em fé, não significa, sabe, e não vai ter demérito nenhum para você. Se em algum momento você virar e falar, Senhor, eu acho que eu estou afundando, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, está difícil. Sabe, não tem nenhuma aqui, Mulher Maravilha. Sabe, a nossa dependência está nele. Em vários processos de vida que eu passei, quantas vezes eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor,
Humanamente, assim, emocionalmente, eu tenho essa impressão de que eu não estou aguentando, mas me fortalece, me ajuda, porque senão eu vou afundar, porque senão eu vou ser tentada a desistir, eu não quero desistir. Sabe qual é o meu apelo para você hoje, querida? Eu não sei o que você tem vivido, o que você está passando, mas faz o que for necessário. Chora, grita, até fala, Senhor, eu estou querendo desistir. Só não desiste. Só não desiste de crer que Ele é poderoso. Só não desiste de crer que Ele tem poder para parar, sabe, para abrandar esse mar bravio. Só não desiste de crer. E na hora que você achar que está desistindo, faz como eu fiz tantas e tantas vezes. Eu corria para os braços do Senhor, eu corria para o joelho, às vezes não tinha nem palavras, eram só lágrimas, pedindo, Senhor, me sustenta, não me deixa desistir, porque, como Pedro mesmo falou, para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se estava difícil, se muitas vezes está difícil o caminhar por causa da pressão do mar bravio, a gente ali com Jesus, você imagina quem não tem esperança, quem não tem a certeza de um Deus que peleja a teu favor. Você imagina quem não tem essa certeza de um Deus que é Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Imagina quem não tem a certeza de um Deus que é Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, que está lá no meio da batalha com você. Imagina quem não tem a certeza de um Deus que falou assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Imagina quem não tem a certeza de um Deus que falou assim, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Imagina. Então, o lugar mais seguro é correr para os braços dele e falar, Senhor, o mar está bravio, a força dos ventos está muito forte, eu estou querendo afundar, mas me socorre. E sabe o que a palavra diz? Imediatamente. Imediatamente. Grava essa palavra, imediatamente. Não foi assim, visualizei a mensagem, mas nem vou abrir, para ele não ver que eu vi. Vou deixar, daqui a 2, 3 dias eu olho. Aí já ia estar lá preto. Glu, glu, glu. Não, imediatamente. Na hora em que você clamar, eu vou te ouvir. Na hora em que você gritar por socorro, eu vou estar lá. O que a palavra diz? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, seguro, bem presente, refúgio bem presente na tribulação. Ali, presente, bem presente na tribulação. Imediatamente, ele está ali para sustentar você e a mim. E aí fala, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Às vezes, eu acho que a gente lê esse versículo assim, Jesus pegando Pedro com maior raiva, né? Homem de pequena fé, slap, slap, slap. Por que você duvidou? Cara, tu já viu o que eu fiz? Eu acho que Jesus não fez assim, não. Sabe como eu acho que ele falou? Imediatamente ele pegou e falou assim, Pedro, né? Olha só, se você, com essa fé pequena, já conseguiu andar sobre o impossível, que era andar sobre as águas, imagina se essa fé crescer ainda mais. O que eu não vou poder fazer na sua vida e através de você? E será que não é isso que ele está falando para a gente? Ele não está recriminando, jogando na cara, mulher de pequena fé. Não, ele está falando, olha, se a tua fé é pequena e você já presencia assim milagres que eu tenho feito na sua vida, imagina se você fixar os teus olhos completamente em mim, completamente a despeito das circunstâncias.
Imagina o que eu não posso fazer na sua vida. Não só na sua vida, mas até mesmo te usar. Por que duvidou? E isso é um convite a um posicionamento de fé. É um convite a nós não duvidarmos, mas nos posicionarmos em fé. Como se falasse assim, olha só, mantenha os teus olhos olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Sabe, olhando firmemente, pode estar aqui as maiores distrações tentando desviar o meu olhar, ou pessoas, ou seja lá o que for, ou sentimentos, sabe? Não, olhando firmemente, eu mantenho os meus olhos firmes nele, né? Autor e consumador da minha fé, o iniciador e o finalizador da minha fé, olha só, a minha vida inteira ali. E aí, normalmente a gente para por aí, e acabou a história. Só que, olha só o que aconteceu depois disso. A história não acabou aí. Muitas vezes a gente lê só até aí. Mas olha o que diz o versículo 32. Quando subiram no barco, o vento cessou. Não falou quando Pedro subiu no barco. Falou quando subiram, plural. Quando Pedro e Jesus subiram no barco. Pedro estava indo, Jesus estava ali e falou, vem, Pedro foi. Quando ele duvidou, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, a gente não tem que julgar Pedro, vou falar de novo, os discípulos, tudo lá dentro do barco. Ninguém teve a coragem que Pedro teve. E ele começou a afundar e ele gritou, imediatamente Jesus pegou. Mas não pegou e, toma, agora não serve para mais nada. Não teve fé para chegar até mim, né? Eu que tive que vir aqui te segurar, né? Então, olha só, acabou. Vamos lá, próximo? Não. Imediatamente ele pegou. Quando subiram no barco, na hora que Pedro teve aquele momento difícil ali, Jesus estava ali e não deixou ele sozinho, mas pegou ele e falou, agora vamos embora, vamos juntos. Você estava sobre a minha palavra, você estava vindo na minha direção. Você deu uma escorregada, não tem problema não, eu estou aqui para te sustentar. E estou aqui para caminhar com você até o barco, até você estar em segurança. Eu estou aqui com você. Você não está sozinho. E olha só, gente, como que eles voltaram para o barco? Nadando? Eles subiram no barco, eles estavam andando, eles voltaram andando sobre as águas. Jesus segurou ali Pedro e falou, então vamos embora. Foi difícil ali, né? Mas olha só, eu estou contigo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos lá. Eu estou contigo para andar por cima desse bravio mar. Eu estou contigo para caminhar sobre essas ondas que estão tentando te paralisar, que estão tentando te afundar e te impedir de chegar na minha presença. Eu estou contigo. Vamos embora, vamos lá, vamos em segurança, vamos lá para um lugar seguro. Então, quando subiram no barco, o vento cessou. Sabe? O mar foi vencido, o mar bravio foi vencido. Sabe? A calmaria chegou, porque todo momento difícil passa. E quando você está com Jesus, ele passa contigo. E o que você chegou lá no final, né? Quando você chega no barco, aquilo ali vira um testemunho para você revelar para as outras pessoas quem esse Deus é. E deixar o que eu falei lá no início, esse legado de fé. Deixar o que eu falei, não estava gravando ainda, né, para quem chegou depois, das histórias que eu comecei a ouvir lá das mulheres, que tinham tudo para dar errado, mas que Jesus segurou na mão e levou elas em segurança para o barco. E aí, então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Né? Eles adoraram depois de ver esse milagre todo. Que a gente não adore apenas depois de ver esse milagre todo, né? Mas como Paulo ensina, a gente adora desde antes.
Então, queridos, Vanessa, prepara aí para botar de novo essa música do Posso Clamar, tá? Mas não bota ainda não, só prepara. Eu não sei o que você está passando, sabe? Mas a esperança, por maior que seja o mar bravio, por maior que sejam as ondas batendo para lá e para cá, sabe? O Senhor está contigo. Ele te toma pela tua mão direita e te diz, filho, não temas, porque eu estou contigo. E ele atravessa com você esse mar. Ele anda com você, igual ele fez com Pedro aqui, e te leva para um lugar seguro. Né? E aí, ao finalzinho aqui, né? Depois que eles adoraram, depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. E tem uma coisa interessante, antes de eu fechar, porque Jesus falou assim, lá no primeiro versículo que eu li, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco, fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus já tinha falado, olha só, vão na minha frente, para o outro lado. Ele já tinha falado, vocês vão chegar no outro lado. Ele não tinha falado que nesse percurso até o outro lado viriam problemas. E ele não nos enganou. Ele falou para a gente que no mundo nós teríamos aflições. Que no mundo, né, nós passaríamos por esses momentos difíceis, mas que nós tivéssemos bom ânimo, tivéssemos coragem. E não foi isso que ele falou lá quando eles gritaram? Tenham coragem, tenham bom ânimo, né? Fica tranquilo. Né? Porque ele tinha vencido o mundo, e ele venceu aqui esse mar bravio. E aqui, o último versículo, né? Como eu disse, que assim, eles, depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. E olha só, quando os homens daquele lugar, na onde ele tinha chegado, reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. Jesus chegou, aquele que pode, aquele que consegue atravessar o mar bravio, aquele que chegou do outro lado, aquele que faz milagre. E ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo para nos sustentar, ele é o mesmo para nos fortalecer. Então, independente do que você esteja passando, não afie a tua espada no momento difícil. Entre em comunhão, em busca com Deus, sabe? Por isso a gente se reúne, por isso a gente vai começar a ler livro, por isso a gente faz o estudo bíblico, para a gente estar preparada, para a gente estar firmada no Senhor, sabe? Por isso tem culto de mulheres, tem um monte de coisa, para a gente estar firmada no Senhor, sabe? Afiando a nossa espada, sabe? Firmes nele, para que a hora que ele lançar a palavra, seja lança a rede, ou então venha sobre esse mar bravio, a gente possa ter essa certeza, né, de que a gente pode caminhar na direção que ele deu. Porque se ele deu a direção, ele garante. E ele vai nos fazer chegar no porto seguro. A gente vai cantar essa música de novo. Quem conhece, canta. Quem não conhece, medita. Mas quem conhece, canta meditando, né? Quem não conhece, medita, pensa nisso. Sabe, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração, depois a gente vai orar. Hoje eu nem pedi para botar pedido de oração, vamos orar assim, de uma vez só, mas, sabe, na hora que agora, enquanto estiver na música, ou enquanto você estiver, depois na oração, coloque qualquer coisa que esteja afligindo o teu coração, qualquer mar bravio que esteja acontecendo, coloca diante do Senhor. Ele tem a palavra certa que vai te dar segurança para caminhar por cima desse mar e fazer você chegar com ele no outro lado da margem. Amém? Pode soltar. Peraí, que eu tenho que parar a gravação, peraí, por causa de direitos autorais. Tá. Pontinho aqui, peraí. Meu Deus, cadê o negócio aqui? Eu ia até deixar, mas eu tenho que parar.